Quero ler aqui um texto da palavra do Senhor Jesus Cristo, tá? Antes, aqui que está no livro de Provérbios, capítulo 22, o verso 24. Olha que interessante esse texto aqui. Que ele diz assim, ó: não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguirá livrar-se dele. Olha só, não faça amizade com pessoas grosseiras ou violentas. Você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguir livrar-se-á deles. Esse versículo aqui ele é muito forte. Na verdade, provérbios são conselhos que Salomão nos dá. E são conselhos poderosíssimos. Depois, se você ler ali mais para baixo, ele fala sobre as questões das pessoas que trabalham como fiador, né? É muito forte. Provérbios, eu gosto demais de provérbios porque são conselhos muito poderosos. E eu digo para você que tudo que a gente precisa está na Bíblia Sagrada. Tudo que a gente precisa está ali na Bíblia Sagrada. E quando o provérbio está falando ali, no verso 24, acerca de amizades, ele está falando sobre relacionamentos, né? Ele fala sobre a influência dos relacionamentos. E normalmente as pessoas, elas acabam sendo influenciadas nos relacionamentos que elas fazem justamente por não ter uma identidade própria, tá? Por não ter uma identidade própria. Por exemplo, o provérbio está dizendo assim que é perigoso você ter uma amizade com uma pessoa grosseira. Sabe essas pessoas grossas, essas pessoas, né? Por quê? Porque daqui a pouco você está parecendo com ela. E por que você está parecendo com ela? Porque você vai querer dar o troco também. Daqui a pouco o que fizeram com você, você vai estar querendo fazer com aquela pessoa também. Eu não estou falando só de amizade, estou falando em relacionamentos em todos os âmbitos, tá? O provérbio está dizendo aqui acerca da amizade, mas eu estou falando aqui em todos os âmbitos. De repente você se relaciona ou com uma amiga, ou com um relacionamento mais afetivo, né, de namorado, e preste bem atenção, quando você se relaciona com essas pessoas que são tóxicas, né, pessoas que são ou agressivas, ou grosseiras, ou aquelas pessoas egocêntricas, sabe, aquelas pessoas assim que você manda mensagem para ela responde só quando ela quer, e não é porque ela não tem tempo para te responder, porque ela não quer te responder. Aí você fica lá esperando uma mensagem dela, você tá entendendo? Aí você fica esperando uma resposta. Você já conviveu com alguém assim? Aí de repente no tempo dela, na hora que ela quiser, ela te manda uma mensagem. Ou aquelas pessoas que você tá sempre disponível para ela, né? Amiga, não sei o que, vamos. Mas quando você precisa, ela simplesmente te vira as costas. Ou em todos os relacionamentos. Tô citando aqui amigo por causa de provérbios, tá? Provérbios nos dá um conselho muito poderoso, irmãos. Em primeiro lugar, eu não tenho o que fazer com o outro o que fizeram comigo. Porque senão daqui a pouco eu tô parecido com ele. E é uma tolice a gente se juntar a esse tipo de personalidade, tá bom? O que você pode fazer? O caminho inverso. Por exemplo, se essa pessoa só está disponível quando ela quer, qual que é o sinal de alerta que está te dando? Qual que é o sinal de alerta? Você já viveu alguma coisa assim? Você já viveu um relacionamento assim? Eu não estou dizendo só de amizade, estou dizendo em vários âmbitos. Você já viveu algo assim? De você ficar naquela dependência daquela pessoa te responder, você ficar naquela dependência daquela pessoa olhar para você. Você já viveu alguma coisa assim? Aí de repente você fica naquele lugar de que eu vou dar o troco. Tá pensando o quê? Vou fazer a mesma coisa. Isso que eu quero dizer? É essas portas que nós abrimos para o diabo semear no nosso coração sentimentos como mágoa, rancor, tristeza, angústia, tá? São essas oportunidades que nós damos ao diabo para querer investir contra as nossas vidas.
E olha que eu abri aqui a Bíblia aqui e caiu exatamente nesse texto. Porque Deus precisa falar com alguém nessa tarde. Que tipo de relacionamento você está construindo? Com quem que você está construindo os seus relacionamentos? Será que vale a pena você construir relacionamentos com pessoas que são indisponíveis a você? Com pessoas que você não consegue ter diálogo? Com pessoas que ao invés de ter diálogo com você, ele prefere nas suas costas falar mal de você, julgar você. Pessoas que não te dão uma oportunidade de você de falar, mas te julga pelo teu estereótipo. Te julga pelo teu externo. Será que vale a pena você insistir nesse tipo de relacionamento? Aonde que toda vez que você vai falar, são só palavras que te ferem, que machucam a sua alma. E daí daqui a pouco você está nesse lugar também, de dar o retorno, de dar o troco. Daqui a pouco você está nesse lugar de, quando eu tiver a oportunidade, eu vou me vingar. E quem é que está por trás disso, senão o adversário? O diabo. Porque ele usa essas oportunidades para aprisionar você também. E daqui a pouco vocês estão no quê? Numa rivalidade. Onde há muitas discussões dentro dos lares, dentro das casas, divisões no meio das famílias. Pastor, e quando é que esse relacionamento é o marido? E quando esse relacionamento é a esposa? Eu dou um conselho para você. Sai desse lugar de competição, de quem é mais bravo, de quem mais é ignorante, quem é mais ignorante, de quem mais é orgulhoso. Sai desse lugar. Você não precisa competir com isso daí, não. Isso te fere, isso te adoece, isso acaba com a sua vida. Mas o que eu preciso fazer? Recua. Recua e faz o caminho inverso. Porque você não pode se tornar essa pessoa que o outro lado se tornou e agora está querendo que você se torne também. Você sai desse lugar. Você vai orar. E existe um Deus poderoso, que a Bíblia diz que o Espírito de Deus é Ele que tem o poder de convencer o coração do homem. Então você vai começar a orar pelo coração do seu cônjuge. E você vai dizer, Senhor, eu não quero ficar nesse lugar de disputa, não. Quem é mais ignorante, quem é mais orgulhoso, eu não quero ficar nesse lugar. Sabe por quê? Quem é que está nesse lugar no mundo espiritual? Quem é que está nesse lugar de competição? Fala para mim, senão Lúcifer, Satanás. O que é que ele quis ser? Ele quis ser mais do que Deus. Por que ele foi dissipado? Por quê? Porque ele quis um lugar que não era direito dele. Não era a posição dele. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, meu irmão. Nós saímos no nosso lugar, do lugar onde nós estamos buscando, de ser curado, de ser liberto, de ser transformado, para entrar num lugar de dor, de sofrimento, de rejeição. Não, sai desse lugar. Em nome de Jesus. Sai desse lugar. Cuidado com as amizades que você faz. Cuidado com os relacionamentos que você constrói. Eu não sei você, mas eu cansei de presenciar pessoas que estavam construindo uma vida de fé, que estavam construindo uma vida de santidade, que estavam construindo uma vida de busca, e às vezes um relacionamento que foi escolhido na hora da carência destruiu tudo aquilo que ele estava construindo antes. Você está entendendo? Destruiu. Então nós temos que cuidar. Cuidar. O que é que você está buscando para você? Procura relacionamentos entre amizades e etc. Procura relacionamentos que estão no mesmo propósito que o seu. No mesmo propósito que o seu. Pastora, mas eu não consigo enxergar alguém que está no mesmo propósito que o meu. Então, fica sozinha. E está tudo bem. Ah, mas eu não consigo ficar sozinha. Consegue sim. Sabe por que você não está só?
Você está com o Espírito Santo de Deus. Mas para mim, pastor, eu não consigo. Então está falando de uma carência muito forte que está dentro da tua alma aí. E você vai ser presa do diabo muito fácil para ele conseguir colocar relacionamentos tóxicos no seu caminho, de pessoas abusivas no seu caminho, de pessoas controladoras no seu caminho, de pessoas que só estarão disponíveis para você quando elas quiserem, não quando você quer. Aí você está naquele dia de perturbação, aquele dia que o inimigo está falando um monte de coisa na tua vida, na tua mente, aí você fala assim, amiga, não sei o que, e essa amiga nem te responde. Responde lá quando ela quer. Mas quando ela te chama, quando ela te procura, você está sempre à disposição. Isso está falando do quê, meu irmão? Está falando de uma dependência emocional muito grande que está dentro do seu coração. E isso aqui, você precisa curar isso aqui dentro de você. Você precisa dobrar o seu joelho e conversar com Jesus sobre isso que está aqui dentro do seu coração. Porque o que é que a gente vê muito nesses últimos tempos? O meio que nós estamos vivendo, influenciando muitas pessoas que não têm uma identidade cristã. Não tem. Não tem uma identidade cristã. Não tem uma busca em Deus. Não tem uma busca em Cristo. Você sabia que, às vezes, em muitas situações é necessário a gente fazer uma limpa, literalmente uma limpa, nos nossos relacionamentos? Nos nossos relacionamentos. Pastor, eu quase já não tenho amigo, e daí? Meu irmão, fique sem amigo, do que você ter alguém do teu lado que trai o seu coração. Fique sem pessoas do seu lado, mas fique com Jesus. Fique com o Espírito Santo. Fique com Ele. Você precisa olhar ao seu redor e começar a analisar as amizades que estão em torno de você. Estão te influenciando para o quê? Olha o que o provérbio está dizendo. Cuidado com as amizades tóxicas. 22, 24. Cuidado com os relacionamentos tóxicos. Daqui a pouco você está ali falando mal da vida do outro. Daqui a pouco você está ali julgando a vida do outro. Daqui a pouco você está ali igual aquele meio que você está vivendo, tocando na unção, na santidade da igreja. Daqui a pouco você está irreconhecível, porque o meio que você está vivendo está te influenciando a um caminho de destruição. E tudo aquilo que você construiu lá atrás, uma vida com Deus, uma vida de santidade, meu irmão, pode acabar assim, se você não se priorizar na identidade cristã. Quem você é? Qual é o seu nome? Quem você é em Cristo Jesus? Aonde você quer chegar com essa chamada de Deus? Qual é o final da sua vida? Qual é o caminho que você quer traçar? Quem é Deus para você? Quem é Deus para o seu coração? Tudo isso você precisa revisar, meu irmão. Você precisa revisar. Escuta, você precisa revisar dentro de você. Porque senão daqui a pouco, esse meio que você está vivendo, esses relacionamentos que você está tendo com essas pessoas, vão te empurrar para um precipício. Daqui a pouco você está bebendo, daqui a pouco você está fumando, daqui a pouco você está usando droga, daqui a pouco você está adulterando, daqui a pouco você está prostituindo. Cuidado! 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 Daqui a pouco você está com o pé lá no mundo.
Daqui a pouco você está com o espírito de loucura. Daqui a pouco aquele espírito de perturbação que perseguia você lá no passado. Sabe aquele demônio de loucura? Que te perseguia lá no passado. O meio que você está vivendo está te levando para essas loucuras de pensamento de novo. Essa perturbação de pensamento de novo. E é aí que eu te falo. Cuidado. Cuidado. Você anda com quem é manipulador, daqui a pouco você está manipulando também. É automático, o meio que você está vivendo vai te influenciando. Você anda com essas pessoas que gostam de falar dos outros, daqui a pouco você está falando de novo. É também automático. É automático. Você começa a se relacionar com essas pessoas. Olha só que forte, irmãos. Isso aqui, ó, acabei de lembrar aqui uma situação. Olha que forte. Eu falo pra você que isso aqui é muito perigoso. Uma pessoa passando por um problema no casamento. Ela tem que cuidar muito quem ela busca conselhos. Eu atendi uma pessoa de um outro ministério. Ela estava passando uma situação muito complicada dentro do seu casamento. Mas muito delicada mesmo. Que gerou uma raiva, uma ira muito grande no coração dela. Automaticamente, a mulher é automático, né? Vem aquele sentimento de dar o troco, né? De se vingar. E ela, dentro do seu trabalho, as amigas perceberam que ela começou a mudar a sua personalidade, porque ela começou a ficar muito quieta, muito calada, muito fechada. Uma das colegas ali, eles eram 3 que trabalhavam no mesmo setor. Uma colega era cristã e 2 não. E uma delas que não era cristã, viu ela muito agitada, muito assim, e falou: amiga, o que aconteceu? Ela falou: não, nada não. Não, você tá diferente, tá esquisito. Você nem tá saindo mais almoçar com a gente e tal. E ela falou assim: não, uns problemas aí. Daí a outra já falou na hora, assim: é problema particular, relacionamento e tal? Sim. Problema com o marido? Sim. Não, amiga, vamos conversar, vamos sair, vamos conversar. Hoje na hora do almoço, vamos lá conversar e tal. E daí elas foram conversar. E nisso, como elas trabalham todo o mesmo setor, as 3 foram conversar com essa. 2 não era cristã e uma era. E foram. E essas 2, no total era 4, tá? 2 que era cristã e uma que não era. E essas 3 foram almoçar com essa amiga na hora do almoço. E começa a conversar e tal. E ela começa a abrir o coração. Começa a falar que ela estava muito triste, que ela estava muito chateada, que pegou uma situação do marido dela, vendo pornografia, que ela achou aquilo o cúmulo, que ela falou assim: então eu não sou suficiente. E a mulher começa a dizer que ela estava se sentindo um lixo, e etc, e aquela coisa toda, né? E daí começaram ali uma conversa. E daí a outra, que não era cristã, falou assim: amiga, mas isso é normal. Aqui não era cristã. Não, meu marido também tem esse problema. A gente até de vez em quando coloca lá na TV lá de casa pra gente assistir e tal. E a outra, que é cristã, fica calada. E as outras 2 começam a falar. E começa a falar. E a outra, que é cristã, não se posiciona ali na hora. E quando termina ali o almoço e tal, essa outra que é cristã chega na mesa dela e fala assim: fulana, olha, eu não quis me posicionar ali na hora ali, porque o que eu fosse dizer ali talvez elas não iam entender, mas eu falo pra você que não é normal. Cuidado. O inimigo, ele está procurando oportunidade para destruir seu casamento, e talvez agora ele conseguiu encontrar. Ela falou: por quê? Porque seu coração se fechou. Você se feriu com essa situação. Então é importante que você busque uma ajuda. Procure seu pastor, sua pastora, seus pastores, para conversar com você e com o teu marido. O marido dela era músico da igreja, tá? Aí, tá. Ela pegou e falou assim: eu vou procurar assim. Mas não procurou. No outro dia, a mesma coisa ali. E aí, amigo, como é que você tá? Não, tô muito triste. Não, já falei pro meu marido nem me tocar. E começou a falar ali.
as duas ali de novo. Começou. Só que daí o teor da conversa já começa a mudar. E aqui que eu falo pra você, meu irmão. Se você é cristão, independente de onde você estiver, se posiciona. Não deixa o ímpio tomar o governo da conversa, meu irmão. Por que não se posicionar? Ah, ele não vai entender. Aham, daí você deixa ele falar e governar a conversa. Escuta. Aí a conversa das duas já começa a mudar. Já começa a mudar. E já fala assim pra ela assim... vamos fazer assim, olha... Sexta-feira, quando acabar o nosso expediente, vamos sair um pouco, vamos esparecer um pouco. E a outra falou assim, vamos comer alguma coisa, vamos jantar em algum lugar e tal. E a outra pegou e falou assim, quer saber? Vamos, porque, olha, isso tem uma coisa que eu nunca fui, nunca fiz isso. Vamos. Aí vem aquele sentimento. Do quê? De vingança, escuta só. A outra que é cristã, pega e fala assim pra ela assim, lá na mesa de novo. Olha, eu acho que se você for, vai ser perigoso, não sei o quê. Daí ela falou assim, se vai ser perigoso, então vamos comigo. Então você fica comigo, se você acha que é espiritualmente perigoso, não vou fazer nada demais, vamos com a gente. Não, é que eu não posso, não, vamos com a gente. E não sei o quê. Escuta, aí foi. Chega lá, meu irmão. Do jeito que o diabo gosta. Nesses botequinhos, com as suas musiquinhas, que já começa a mexer com a tua emoção. Que essas músicas do dia de hoje, que só fala de chifre, de deu chifre, de corno, de não sei o que é normal. Essas coisas todas, musiquinha ao vivo. Tá ali as duas da igreja e as outras duas que não são crentes. E as duas que não são crentes, lá da mesa, pede uma música lá pro ao vivo, pro rapaz. E fala, toca uma música aqui pra minha amiga que não tá bem, tá passando uns problemas. Aí o cara tá tocando a música, com aquela cara de pombagira, olhando pra moça. Vai vendo como é que o cão é. Olhando pra moça, tocando pra ela, cantando pra ela. A moça é bonita. O que acontece? Isso aí que você pensou agora. O cara já olha, já vê a carência. Meu irmão, quem tem pombagira, ele sabe aonde encontrar repouso. Entendeu? Quem tem espírito de prostituição, ele bate o olho no homem ou na mulher, ele sabe onde está a carência. Escuta isso. O cara manda um bilhete pra mulher com o telefone dele. E a outra ali que estava aconselhando, que era cristã, fica ali dando um de camaleão. Não quer se posicionar, fica ali observando. Mas crente que é crente tem que se posicionar. Escuta. A que é crente falou assim, amiga, o que é isso daí? Não, ele me deu o telefone dele. Ela falou assim, me dá aqui esse telefone. Não. Ué, não tem nada a ver. Meu marido não olhava pornografia? Amiga, não, cara, só é um telefone. Quero ver o que ele quer falar comigo. Aí o cara faz ali o expediente, aquela coisa toda. E fica aquele negócio de olhar pra cá, olhar pra lá e... O cara começa um contato com ela. E aí o cão já começa a agir, meu irmão. O capeta começa a agir nesse casamento. O espírito de prostituição começa a envolver essa mulher também na hora da revolta dela. Essa mulher, ela cai com esse rapaz, com esse cara. Só que quando ela tá lá no motel, que ela consome o fato, que ela cai e vem assim, meu Deus, o que é que eu fiz? Ela olha para aquele cara, levanta daquele ambiente e fala assim, meu Deus, o que é que eu fiz? O cara olhou para ela e falou, relaxa, eu também sou casado. E não sei o que, ela falou assim, não. Eu sou cristã. O cara olha para ela e fala assim, não, mas eu também sou desviado da igreja. Ela falou, não, eu não sou desviada. Eu sou cristã, moço. O que eu fiz? Ela falou bem assim, que diz que na hora, diz que ela estava com um sentimento tão grande de ódio, de ira, de revolta, que ela ficou cega. Só caiu a ficha dela quando terminou o ato ali. Ela sai daquele lugar com nojo do seu próprio corpo. Ela começa a se desesperar.
Ei, o camaleão ali da amiga dela que se dizia crente, que veio de arrancar ela daquele lugar também, que isso que eu falo pra você, meu irmão, escuta o que eu vou lhe dizer. Tem pessoas, irmãos, que parece camaleão, se adapta conforme o lugar. O que é que você defende, meu irmão? Ah, mas ela é responsável pelos seus atos. Mas você poderia ser uma âncora para salvar a vida dessa moça, dessa situação, percebendo que o coração dela estava contaminado. Nós podemos ser, meu irmão, uma âncora. Eu estou falando de uma pessoa que não se posicionou da forma que tinha que ser posicionado. Nós podemos fazer isso, meu irmão. Já aconteceu isso com você, já aconteceu isso comigo. De eu ver uma pessoa andando no abismo, eu disse, ei, acorda! Você não está vendo, não? Você está cego? Ah, pastor, mas às vezes não acontece, mas muitas vezes acontece de dar certo, sim. Essa moça ficou num desespero tão grande, porque daí veio o sentimento de culpa. Aí já chega em casa, irmãos, olha para os filhos, já não consegue mais olhar para os filhos. Olha a destruição que o cão fez. Você está entendendo? Tudo que o diabo quer é uma oportunidade. Por isso eu falo para você nessa tarde, com quem você está andando, que relacionamento que você está construindo, quem são as suas amizades, com quem que você toma aquele cafezinho, com quem que você toma aquele seu chimarrãozinho, como que você está construindo os seus relacionamentos? Olha o que Provérbios está dizendo, meu irmão, capítulo 22, verso 24, cuidado com os relacionamentos tóxicos. Relacionamentos, você pode pegar os maus hábitos dessas pessoas. Cuidado com quem você anda, cuidado com quem você conversa, cuidado com esse meio que você convive. Cuidado! Isso pode ser transferido para você. Daqui a pouco você está no fundo do poço. Daqui a pouco você está no meio de um vento. Daqui a pouco você está no meio de uma contenda, de uma fofoca, por causa do meio que você escolheu a viver. Daqui a pouco seu casamento é destruído por conta do meio que você escolheu a viver. Mas hoje Deus está dizendo para você, sai desse lugar. Sai desse lugar. Escolha hoje sair desse lugar, porque tem misericórdia de Deus para descer na sua vida. Tem misericórdia de Deus para descer no seu casamento. Mas você precisa decidir sair desse lugar. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, vamos orar? Eu quero orar pelo seu coração. Eu quero orar por você. Deus hoje te fez você parar nessa pregação para dizer para você até quando você vai ficar nesse lugar. Até quando você vai ficar nesse meio. Está na hora de você sair do meio disso. Está na hora de você sair desses vínculos. Está na hora de você romper isso. Porque Deus tem livramento e misericórdia para descer hoje na sua casa. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Eu oro agora, Pai, por este homem, por esta mulher que está ouvindo esta palavra. Senhor, talvez para alguém fez sentido. E é como se fosse um start. Meu Deus. Eu quero te pedir, visita o coração desta pessoa agora. Visita. Visita e liberta desse cativeiro. Visita este homem, essa mulher, Pai, que está decidindo hoje sair desse lugar. Desse lugar, Senhor, que está trazendo perturbação, está trazendo prejuízo para esta casa, está trazendo divisão, destruição, em o nome de Jesus Cristo. E eu te peço, Pai, estenda as suas mãos agora sobre esse coração. E arranca as algemas e as vendas dos olhos. E traga libertação sobre esta casa. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Pega essa palavra, ó. Continua aí. Meditando no seu coração. Medita. Medita. Provérbios capítulo 22, verso 24. Não faça amizade com pessoas grosseiras, violentas. Fala de relacionamentos tóxicos, tá? Não faça amizade, não se relacione com esse tipo de pessoas, porque você poderá pegar os seus maus costumes e depois não conseguir
se livrar dele. Não consegui se livrar dele. Mas em nome de Jesus, Deus hoje vai visitar o seu coração. Deus vai visitar hoje a sua alma. E eu tenho certeza que você vai conseguir tomar um posicionamento em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E amanhã, estamos juntos aqui novamente com o programa Sementes da Fé. Um beijo. Tchau, tchau.